Pessoal, hoje a gente vai falar sobre como usar orçamento durante a gestão da obra, tá? Esse é um tema extremamente relevante, né? Extremamente importante para a engenharia de custos, que é a parte de você pegar as estratégias ali de orçamentação. Então, tudo que a gente faz lá de orçamento previsto, orçamento realizado. O que você vai aprender hoje? Como usar a curva ABC de maneira eficiente. Então, bem bacana ali pegar ali os relatórios de curvas e usar, ver, né, a curva ABC, pegar ali as que são mais relevantes para a obra, e o Fabrício vai falar bastante sobre isso. Fluxo de caixa, que é extremamente importante, que independente do tamanho da sua construtora, da sua empresa, né? Vocês devem ter percebido já ao longo da carreira de vocês que fluxo de caixa, se não for aí um dos top 3 principais temas, né, para qualquer tipo de dono de construtora ou qualquer tipo de coordenador, é onde começa a complicar as coisas. O Fabrício está aí já. Ô, Fabrício, bom dia. E aí? Bom dia. Tudo bem? Legal te receber aqui, cara. Sinta-se em casa. A gente que teve a oportunidade de se conhecer esse ano foi muito bacana, cara. Sinto, assim, bem privilegiado em ter, assim, a sua amizade e espero que a gente possa fazer muita coisa juntos ao longo do ano. Cara, seja muito bem-vindo. Eu já dei uma apresentada aqui, algumas coisas que a gente vai falar hoje, dei uma antecipada aqui com o pessoal. Vou fazer uma breve apresentação sua aqui para quem não te conhece, tá? E aí a gente já começa a ir direto nos conteúdos, beleza? Para quem não conhece, Fabrício Rossi, ele é engenheiro civil e arquiteto, tá? Ele participou de obras da Copa do Mundo 2014, Hospital, Mineirão, galpões industriais e causa de alto padrão. Inclusive, ele está fazendo uma nesse momento, né? Tem experiência de trabalho nos Estados Unidos e China, criador do método Orçamento de Obras Perfeito e da metodologia Gestão de Obras Profissional, e já treinou mais de 7.800 engenheiros e arquitetos. Seus alunos já faturaram mais de 500 milhões em obras. Então, dei aí um resumo do que esse cara é capaz de fazer, capaz de entregar aqui pra gente. Então, bora, cara. Para quem não me conhece também, eu sou Gustavo Martins, sou fundador e CEO lá do E-Custo, do software de orçamento de obras. E vamos para cima, cara. Tá com você aí, Fabrição. Bora. Se quiser compartilhar a tela, fica à vontade. Legal. Galera, muito bom dia para vocês, excelente semana. Gustavo, muito obrigado a você e toda a equipe aí do Cienge, você do E-Custos pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui para a gente levar conhecimento, né, expandir aí tudo que a gente sabe, toda a experiência que a gente tem sobre orçamento de obras, sobre gestão de obras, a experiência, né, de bota na obra, para a gente conseguir elevar a qualidade das construções do Brasil através do conhecimento, que é o que eu falo, que eu faço desde quando eu criei lá o site do pedreirão.com.br, lá em 2011, né? Então, fiquei muito feliz, muito contente da gente poder se encontrar presencialmente lá na FEICOM, né? E a gente continuar aí próximos, tá? Então, é um prazer para mim enorme estar junto aí de você, conhecer você. Eu sou um grande fã do seu trabalho também, tá? Galera, todos vocês que estão aqui, olha só, tem um negócio muito legal, que é o orçamento da obra. Geralmente, engenheiros e arquitetos pensam o orçamento da obra somente como aquela etapa, aquela rotina que a gente faz lá antes da obra começar. Para a gente saber, assim, quanto a minha obra vai custar. E aí, faz o orçamento, enfim, igual o Gustavo ensina muito bem, igual eu também ensino. Só que eu vejo que no dia a dia da execução da obra, no dia a dia da vivência profissional, muitas vezes o orçamento ele fica esquecido lá no seu computador, lá no seu notebook, igual está meu notebook aqui, tá? Então, o que acontece? O grande objetivo que eu tenho aqui é trazer a consciência para todos vocês que o orçamento da obra ele é vivo e o orçamento da obra você tem que abrir ele praticamente todos os dias na sua obra. Por quê? O orçamento da obra ele é o coração da gestão do custo da obra. Então, tudo o que você vai fazer em obra custa dinheiro, né? Por quê? Obra é um negócio. E no mundo dos negócios, tudo custa dinheiro na grande maioria das vezes. Então, por que a gente faz o orçamento da obra antes dela começar? Para saber quanto vai custar, tá? Muito bem. Agora, quando a obra começou, nós precisamos controlar tudo na obra. E uma das principais coisas que nós controlamos é custo. Por quê? Obra tem que dar resultado. Se alguém está anotando, obra tem
que dar resultado e obra tem que dar lucro. E a gente só consegue fazer isso se a gente tiver o custo na nossa mão. Então, olha que legal. Eu não sei se vocês já vivenciaram assim, mas quando eu trabalhava em construtora, Gustavo, lá no início da minha carreira, eu não era o gerente da obra ainda, né? Eu era engenheiro trainee, eu era engenheiro de planejamento, eu era engenheiro de campo. Eu lembro que o meu chefe, né, o gerente da obra, o pessoal, eles não abriam o orçamento para nada. Então você fala assim, cara, mas como é que eu sei se eu estou comprando bem? Como é que eu sei se eu estou dentro do custo da minha obra? Como é que eu sei se a minha obra está dando lucro? Então, um dos grandes sinais que, assim, cara, sua obra você não está usando orçamento para nada. Se o comprador da obra ou se o comprador da construtora, né? Porque, assim, para quem está aqui, enfim, a gente tem aqui pessoas de vários níveis de experiência. Obras maiores, geralmente você tem um comprador na obra. Obras menores, né? Quando a construtora é menor, geralmente você tem um comprador que compra para todas as obras. Se o seu comprador não sabe o que é uma curva ABC e não sabe utilizar a curva ABC, né? Então você já não está controlando os custos bem da sua obra, né? Então é um grande sinal, tá? Então o grande motivo de eu estar aqui eu quero mostrar para você o seguinte, cara, usem o orçamento da obra durante a obra. Legal? E aí, Gustavo, você quer... a gente tinha conversado, você quer que eu faça algo mais profundo, né? Que eu traga mais números, Sim, etc. sim. É isso? Sim, sim, sim. E a gente Podemos, bater um papo então? mesmo. Também posso perguntar algumas coisas. E realmente, né, cara? Acho que o grande foco do orçamento é isso aí. Isso acontecia muito, Fabrício, lá também com a gente, né? No começo da minha carreira também trabalhei em consultora, não só com orçamento, né? Planejamento também. O cara pega o cronograma, vai lá, põe na gaveta e acabou, né? E a gente tinha até alguns padrões, assim, dentro da consultora que era obrigatório. Então, o cara, quando ele chegava na obra, ele tinha um documento que lá dentro tinha um orçamento. Mas acontecia isso também, sabe? O cara pegava ali o orçamento, deixava lá engavetado, empoeirado e não usava para nada. E realmente, né, cara? Se usar o orçamento aí para tudo, para controlar, para o comprador, para todos os processos, não é à toa assim que os grandes RPs, e aí pode pôr o Cienge aí no meio, né? O Cienge Go, eles começam tudo no orçamento. Então, até uma frase que é do CEO e do Cienge que eu gosto bastante, que eu escutei 8 anos depois, 10 anos depois, quase compartilhando conhecimento, foi bem legal, foi do Ionan, que ele falou assim: o orçamento é o idioma da construção. Então, assim, achei muito bacana essa colocação, assim, e realmente, de fato, tudo que você vai fazer ao restante da obra, a controle, a gestão, você sempre vai usar o idioma que é o orçamento. Bora aí, cara. Muito top. Então, aproveitando essa parte de... O que é legal? Esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Primeiro, gente, não adianta eu chegar aqui e sair compartilhando, por exemplo, números, dados, tabelas, etc. Só que, olha isso que eu e o Gustavo estamos fazendo aqui. Primeiro é elevar o nível de quem está participando, elevar o nível de consciência, elevar o nível de importância. E isso é muito legal. E aí eu quero somar a esse seu comentário todos vocês aqui. Não sei se vocês sabem, mas toda obra é como se fosse uma filial da construtora. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas olha só. Imagina uma construtora que tenha 5 obras. Só para eu ser mais didático. A construtora tem 5 obras. Cada obra dessa é como se fosse a filial da construtora. Por quê? Todas essas obras têm custo, todas essas obras têm que dar lucro, o custo de cada obra dessas é independente das outras, tá? Então, então é como se fosse uma filial. Então, toda obra é como se fosse uma unidade de negócio. Então, nós, engenheiros e arquitetos, que estamos à frente de uma obra, que estamos gerenciando uma obra, a gente tem um papel gigantesco de estar à frente de um negócio. Quem está à frente do negócio tem que ter uma visão empreendedora. Tem custo, tem que dar lucro e o resultado não depende das outras obras. Olha que legal, tá? Muito bem. E aí, deixa eu trazer aqui, ó, deixa eu ver como é que eu compartilho a minha tela aqui, ó, setinha para cima. Muito bem. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, tá. Tá Tá aparecendo aparecendo aqui, aí? Fabrício. Tá sim. Pessoal Legal. no chat aí, pode digitar também, se tá aparecendo, tá?
Galera, Beleza. bora participar. Boa. Aí, ó. Vocês estão aí ou não? É segundona, vamos para cima. Pode colocar segunda também. Colocar um top aqui, a gente tem que interagir com vocês. Sim. Olha só. Um dos principais documentos gerados no orçamento de uma obra é esse carinha que está aí na tela. É uma curva ABC de insumos. Qual que é a função da curva ABC de insumos? Você comprar para a sua obra ou para as obras da sua construtora com inteligência, tá? Com inteligência. Você fala assim, pô, Fabrício, mas como assim com inteligência? Né? Porque quando fala em compras, todo mundo pensa em o quê? Quero comprar mais barato. O que é comprar com inteligência? Olha só, vamos lá. Já viu aquela... Não sei se vocês já trabalharam em uma consultora ou se vocês já vivenciaram isso. Assim, tem gerente de obras e tem comprador que o cara quer comprar tudo mais barato. Aí o cara fica cotando tudo. O cara fica cotando caixinha 4x2 de elétrica. O cara fica cotando eletroduto. Se o cara tem que comprar 3 turquesas para o pessoal da armadura, o cara quer cotar em 4 ou 5 lugares. Entende? Então, o que acontece? Ineficiente. Não é inteligente fazer isso. O que a gente tem que usar a curva ABC, que é um documento, quando a gente termina ali o orçamento, principalmente quando a gente termina o custo direto, né, a gente já monta a curva ABC. Faz você comprar com inteligência. O que a curva ABC faz? Lei de Pareto. 20% dos itens representa 80% do custo da obra. Faixa A da curva ABC. Então, o que você tem que fazer nas suas obras e na sua construtora? Focar em comprar muito bem os itens que fazem parte da faixa A da curva ABC. E aí, o que não faz parte da faixa A da curva ABC, né, Gustavo? Cara, não importa o preço, velho. Não importa se a turquesa custa R$30 no lugar e R$80 na outra, ou R$60 o dobro. Meu Deus do céu, não é isso que vai dar prejuízo na sua obra. O que vai dar prejuízo na sua obra é isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. Esses itens aqui da minha obra, e essa obra é real, tá, gente? Isso aqui nem é exemplo para mostrar para vocês, não. Isso aqui é obra real. E o primeiro item ali é mão de obra, né, Fabrício? Você pegar ali o primeiro item seu é mão de obra, né? Deixa eu... Aqui, ó. Até cotar com empreiteiro. Quando o Fabrício fala cotar, não é só insumo, também mão de obra, empreiteiros, né? Sim. Eu tenho 25 itens da minha obra que representam 80% do custo. E esses 25 itens, olha só, é 21% de todos os itens, tá? Então, o que acontece? E qual o valor dessa obra aí, Fabrício? Assim, para vocês e a gente alinhar. A lei de Pareto, né? A lei 80-20, não quer dizer que, tipo assim, cara, vai ser o número exato, sabe? Então, tem Então, aqui, ó, 25 itens é 21% da minha obra, né? Representa aqui 79,67% do custo. Então, o que você tem que fazer na prática? Esses 25 itens são os itens onde você vai negociar absurdamente para você comprar dentro do que está orçado. Tá? Dentro do que está orçado. Por quê? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Por quê? Cara, aqui está 80% do custo da sua obra. Então, você, né, o seu comprador, a sua equipe de obra, vocês têm que brutalmente fazer cotações, cotar e buscar que aquele preço, né, aquele preço que está dentro do seu orçamento. Esse sim, você tem que cotar em 5, 7 lugares, negociar preço, negociar condição de pagamento e tudo mais. Porque se você comprar esses dentro do que está no seu orçamento, a chance de você fazer a sua obra dentro do custo, ela fica absurdamente grande, né, Gustavo? Sim, é importante você falou aí, dentro do orçamento. Então, comparar, né? Pegar esses itens também que está lá, gerou a curva, fez a cotação, sempre comparando, né, Fabrício? Sempre comparando. Ô, Gustavo, olha que lindo, gente. Quando a obra começa, nós fazemos controle. Planejamento, gente, é antes da obra começar. Antes da obra começar, você planejou. Então, você fez o orçamento da obra antes dela começar, né? Dentro do gerenciamento de projetos, está dentro do universo de planejamento, tá? Até para a gente alinhar, porque quem tem menos experiência, às vezes acha que planejamento de obras é montar cronograma. E não é isso. O cronograma é um
dos vários itens de planejar uma obra, tá? Mas, enfim, então, antes da obra começar é planejamento. Começou a obra é controle. Então, em relação a custos, que é o que a gente está falando aqui, todo custo ele é por comparação. Todo controle de obra ele é por comparação. Então, olha que aprendizado gigantesco que a gente tem aqui. Não sei se vocês já trabalharam, ou se na construtora que vocês trabalham, ou na obra que vocês trabalham, às vezes o gerente da obra, às vezes tem um diretor que fala assim, não, eu estou com a obra na mão, eu tenho a obra na mão, tá tudo dentro do previsto. Aí você fala assim, mas tem orçamento da obra? Não. O cara, não, mas tá tudo aqui, tá tudo na cabeça. Cara, gente, não tem como controlar se não foi planejado. Lindo isso, né? E um dos grandes problemas nossos, né? Um dos grandes problemas é você pegar, assim, sei lá, de cada 5 problemas que a gente tem na construção, os mais graves, desde projeto, orçamento, execução, sempre vai voltar no planejamento, né? É impressionante, assim, como que o planejamento ele também está bem amarrado, né, com a área de planejamento, faz parte de engenharia de custo, tá, pessoal? Engenharia de custo não é só orçamento, e acho que faz todo sentido, Fabrício. E é legal também você pegar essa curva e cotar, fazer isso, porque às vezes as pessoas geram orçamento, lá tem 1.000 linhas, 2.000 linhas, né, 3.000 itens, e aí fala, poxa, para mim cotar tudo isso aqui vai ser difícil. Não, você vai cotar da curva, você vai cotar 200, 300 itens, que depois, no próximo orçamento, você pode usar também, né, Fabrício? O cara pode usar depois todo esse trabalho, se ele não tem uma base própria, ele já começa a desenvolver ali, usar essas referências, né, isso também é bacana, né, nessa parte da gestão, né? Isso também é bacana, porque você vai gerando histórico. Então, o que vocês têm que fazer? Se o seu comprador não sabe curva BC, hoje você vai sentar com ele e vai ensinar para ele o que é curva BC, para ele saber o que ele tem que cotar gigantescamente. Assim, gigantescamente, o que eu quero dizer, o que ele tem que cotar a exaustão. 4, 5, 6, 7 lugares, pedir desconto, brigar de verdade. Onde ele tem que colocar a energia dele como comprador, tá? E por isso que eu falo que é comprar por inteligência. Tira ele de ficar cotando turquesa. Macete de quem tem a bota na obra. Todos os itens da faixa A da curva BC, o seu comprador pode negociar. Quem vai fechar o negócio mesmo é você, gerente da obra. Você não vai deixar, por exemplo, o seu comprador fechar 150 mil reais de esquadrias. Boa. Sabe? Então, você que vai fechar, tá? E aí, Gustavo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar um outro negócio aqui, legal. Olha que legal. Fica à vontade. Isso aí. Vamos lá. De compartilhar fica bem intuitivo, assim, as pessoas conseguem legal, enxergar, né? fica bem bacana, fica bem legal. Gostei também. Aí, galera, olha só, olha que lindo isso aqui. Tô mostrando tudo PDF, coisa levinha para não travar, tá, gente? Olha que lindo isso aqui, gente. E vocês têm que fazer na obra de vocês. Isso aqui é um mapa de cotação. Não sei se minha seta aparece aí. Aparece a seta? Aparece. Tá vendo aqui onde está a seta? Ó? É um mapa de cotação de preços ou mapa de coleta. O que é esse documento na prática? Você pega tudo que você tem que cotar, igual esse aqui, ó, todo o aço que eu estava cotando da obra, e eu disparo essa cotação para todos os fornecedores. Nesse caso aqui, tá? São 5 fornecedores, tá aqui, ó, quantidade de fornecedores 5. Aqui estão aparecendo só 4, tá? Porque é só para ficar nessa folha, ok? Então, aqui, ó, teve todos os fornecedores que a gente cotou aqui. E o mais legal, essa cotação, ela foi a cotação antes da obra começar. Olha essa data aqui, ó. 1/7/2022. Por que antes da obra começar? O que eu fiz? Eu já tinha o orçamento da obra, que foi feito aí uns 6, 8 meses antes. Pouco antes da obra começar, eu peguei os itens da faixa A da curva BC, cotei tudo de novo no mercado para eu dar uma última atualizada no meu orçamento, tá? Então, eu sei qual que é o poder do mapa de cotação. Olha que legal. Todo esse aço, isso aqui é o aço da obra inteira, tá? Olha que legal, Gustavo e todos vocês. E depois eu abro, se tiver perguntas, vocês podem mandar aí. Ó.
No Aço Santa Clara, ficou em 50 mil reais. Nesse outro fornecedor, fornecedor número 2, ficou em 58 mil reais. No terceiro fornecedor, ficou em 55 mil reais. E no quarto fornecedor, ficou em 57 mil reais arredondando. Então, gente, de 50 mil para 58, isso aqui dá mais ou menos 16, 17%, né? Porque 10% de 50 mil é 5 mil reais, né? 50, aqui, ó, só nesse fornecedor aqui, ó, eu tenho 10% mais caro. Para um item de aço que faz parte da faixa da curva BC, cara, esses 5 mil reais aqui, ó, só de não fazer a cotação, vamos pegar do primeiro para o segundo só, são 5 mil reais, cara. 5 mil reais, sabe o que eu faço, Gustavão? Tudo que é prejuízo em obra, eu converto em saco de cimento, para a galera entender. Sabe? Para a galera entender o tamanho do rombo. Uhum. Então, assim, hoje eu pago 30 reais o saco. 5 mil reais são 100 sacos de cimento, é 3 mil, né? Então, 5 mil reais são 80 sacos de cimento. Aí, vamos aproveitar então o exemplo a pergunta do Henrique. Henricão, olha só, e todos vocês aqui. O orçamento da obra, ele serve para ajudar vocês no fluxo de caixa da obra. Olha que lindo, Henrique e Gustavo. A gente está falando da obra, pegando a obra do Henrique, por exemplo, de 50 milhões, ele tem 10 milhões de outros itens e tudo mais. Muito cuidado, gente, em usar o orçamento da obra para você montar o fluxo de caixa da sua obra. E aí a gente vai para um outro nível avançado. Olha que lindo, né, Gustavo? Porque se a gente está falando de fluxo de caixa, vai aparecer um negócio que chama prazo, duração. E aí, você vai ter que fazer isso de acordo com o cronograma da sua obra. Aí, a função do engenheiro de planejamento e controle começa o quê? Você tem dinheiro e você tem prazo, né? Duração. Então, como que você vai ter que diluir esse seu fluxo de caixa? Nós temos uma ferramenta linda, né, Gustavo? Que é a curva S de avanço físico-financeiro, e que dela também a gente consegue fazer estudo de valor agregado, que eu sei que o Gustavo é um grande defensor, né, Gustavo? Adoro, cara. Adoro técnico de valor agregado. Porque mistura exatamente isso aí, né? Custo e prazo. Você não analisa somente o custo, né? Você pode analisar também o prazo junto e deve, né? Que às vezes o cara tá gastando mais, mas tá, né? Tá ali super adiantada a obra, né? E fala, pô, tô gastando mais, mas você tá super adiantado, lá no final você recupera. Aí, às vezes o cara tá gastando mais e tá atrasado. Aí complicou, aí começa a complicar. E aí, eu vou trazer aqui, gente, um exemplo para vocês. Vou trazer a curva BC aqui, lá da minha obra, tá? A curva inicial, para a gente ilustrar. Como que vai funcionar essa questão de fluxo de caixa? Vou compartilhar a tela de novo, pode ser? Boa. Tudo bem. Pode sim. Bora lá. Tá dando para ver aí uma curva A BC, que curva. os meses está numerado de 1 a 10. Eu não sei o quanto que eu estou tampando disso. Tá aparecendo até o 10 ali, tranquilo. Tá... Não estou tampando, não, né? Não, tá tranquilo. Olha que legal, galera. Isso aqui é uma curva S de avanço físico-financeiro. Essa curva S, ela vai fazer o quê? Eu vou mostrar aqui para vocês, só para ser didático, tá? Não queiram que, tipo assim, o Fabrício vai abrir agora o cronograma todo lá do MS Project para eu dar aula para vocês. Então, para eu conseguir ser aqui mais didático, me permita mostrar para vocês, ó, esse cronograma físico-financeiro, tá? Então, o cronograma físico-financeiro, você distribui ali de acordo com a duração da sua obra, né? De acordo com o tempo, né? A duração de cada etapa de obra ao longo do tempo, e aí você vai ter a duração de obra. Então, essa obra aqui de exemplo que eu trouxe para vocês, ela dura 10 meses, com um custo de construção, tá, gente? Isso aqui é só custo direto, de 717 mil reais aqui. Legal? Aí, o que vai acontecer? O que a curva S, né, e o orçamento ele vai te ajudar quando você tiver orçamento mais cronograma? Você vai conseguir fazer o fluxo de caixa da sua obra. O fluxo de caixa da sua obra, o mais importante para nós, gerentes de obra, donos da construtora, dono do escritório, né, que executa obras, é custo mensal, tá?
A gente tem que controlar custo, desembolso. Então, olha que legal. Aqui, ó, não sei se dá para... Deixa eu aumentar um pouquinho, para não ficar forçando aí todo mundo à vista de todo mundo. Mas olha só, no mês 3, eu tenho aqui, ó, desembolso de R$ 88 mil. No mês 4, 115. No mês 5, 120. No mês 6, 131. No mês 7, 88. No mês 8, 78. E até eu terminar aqui com 26 no mês 10. Então, esse é o fluxo de caixa da minha obra, é o quanto de dinheiro eu vou precisar para custear a obra mês a mês, de acordo com o que está planejado. Então, isso vem como? Vem de pegar o custo de cada etapa do orçamento, distribuir isso no seu cronograma e aí você conseguir ter na sua mão que, cara, eu tenho que ter R$ 131 mil aqui no mês 6. O que isso vai acontecer? Vamos lá. Deixa eu parar de partilhar aqui para eu falar isso olhando no olho de cada um de vocês aí. Se você faz a obra para um cliente, onde o cliente banca o custo da obra, você traz consciência financeira para o seu cliente. E obra, vocês sabem que consome uma grana danada. Se você faz uma obra que é uma licitação, você ganhou uma licitação, você mostra para o órgão que você está fazendo a licitação quais vão ser as suas prévias de medição, né? Quanto que você vai produzir e quanto que ele vai ter que te pagar. Se você faz uma obra com capital próprio, igual teve até o exemplo aqui do Henrique, que está envolvido em R$ 50 milhões, o Henrique sabe qual vai ser o desembolso que ele vai ter que fazer mês a mês naquela obra. Então, você usa o orçamento, olha que lindo isso, gente. Quando você sabe fazer orçamento de obras, quando você sabe utilizar o orçamento para controlar os custos da obra, aí, Gustavo, é o que eu chamo do engenheiro, do arquiteto, né, do dono de construtora que domina um negócio que 85% de engenheiros não dominam, que eu chamo de dinheiro de obra. Boa. É isso que muda o nível do seu jogo na gestão da obra. Quando você está com o dinheiro da obra na sua mão, aí você surfa pela gestão da sua obra, sabendo tudo o que vai acontecer. Sim. Tá? Então, que é super importante, né, Fabrício? A gente ter. Porque ele trabalha com capital próprio, mas que nem você falou no começo ali, você já sabe exatamente o que você vai receber, você tem o prazo da medição. Se ele tiver que buscar no mercado, se ele tiver que buscar crédito, ele não pegar mais também, né? Pô, olha os juros, o tanto que tá. Né? A Selic, 13,75. Se o cara busca desnecessariamente um valor muito acima, ele também tem prejuízo. Vai ter prejuízo com o próprio, né? Que ele buscou sem necessidade, um crédito que ele não teria necessidade. Então isso é muito importante, né, cara? Controlar, entender a regra aí das licitações, ver quando que realmente ele vai receber as medições também, extremamente importante para ter esse controle, né? Porque senão você financia ali 30, 60 dias primeiro da obra. Então isso aí de fato é bem muito interessante. Bora. E aí, então acho que uma das últimas coisas que eu vou trazer aqui então, olha só, olha que lindo. Gente, eu fico tão empolgado disso, eu fico arrepiado, Gustavo, de tipo assim, o quanto que é lindo, e quando você domina esse negócio de dinheiro de obra, você fica com a visão do todo, que isso te traz uma clareza absurda, que é, você fez o fluxo de caixa da sua obra, você sabe o quanto que ela custa mês a mês. E aí, tem um outro mecanismo que é genial, tá? Olha só, vamos lá. Pega os itens da fachada da curva ABC. Vamos pegar lá aço, por exemplo. Se você pega o seu aço e se você quer diluir o seu fluxo de pagamentos, aí eu estou falando de financeiro, de desembolso, você pode optar por pagar, né? Ah, eu vou pagar à vista e aí eu vou ter um desconto. Para você pagar à vista e ter desconto, você tem que ter dinheiro em caixa. E se a sua construtora ou a obra que você está fazendo com um grupo de investidores, ao invés de usar o dinheiro que tem em caixa, vocês querem diluir os pagamentos para ter menos impacto no caixa? Então, às vezes, esse mesmo aço que você pagaria à vista e teria um desconto, né? Se você não tiver com dinheiro em caixa, o que você faz? Você pega ele e paga 30, 60, 90. Né? 28, 56, 84, não sei se número, quando se quebrar de 28 eu sempre erro. Aí, você, sabendo qual que é o seu custo,
Sabendo quanto que você tem, né, de dinheiro mesmo em caixa, você consegue diluir para você pagar a perder de vista, ou se você está com o dinheiro ali, você consegue fazer pagamentos à vista e comprar mais barato. Depende do fluxo de caixa e isso é lindo, tá? Tá com dinheiro em caixa? Opa, se eu pagar à vista, eu vou ter mais um descontinho, vale a pena pagar à vista. Não estou com dinheiro em caixa, ou você teve algum problema ao longo da obra com fluxo de caixa, começa a faturar e aí você domina isso de um jeito onde você tem um controle total, tá? Então isso é bem legal e é um conceito que eu não vou conseguir detalhar aqui, mas é um conceito até avançado de econômico e financeiro, tá? Financeiro é o dinheiro que sai, né? E econômico, ali você vai fazendo as previsões de pagamento, você vai diluindo o seu fluxo, o seu fluxo de caixa e tudo mais, tá? E para fechar, então, Gustavão, e a gente fazer comentários e responder perguntas, galera, olha só, não misturem no fluxo de caixa de vocês custo e faturamento. São coisas diferentes, isso aqui é nível avançado da parada, que é o custo de obra é o custo que você tem de construir a obra, de fazer a obra. Ele não tem nada a ver com o faturamento, porque o faturamento ele vem da venda, né? Então, se você está construindo para vender, o faturamento vem quando você vende uma unidade. Vendeu um apartamento, entrou dinheiro. Vendeu um apartamento, entrou dinheiro. Só que consegue perceber que as bases são diferentes? O custo é de construção. O faturamento ele vem da venda ou ele vem da medição, né? Aí depende do tipo de obra que você está fazendo. Mas o legal é quando você vai fazer o fluxo de caixa, trata o fluxo de caixa somente com custo, tá? Não mistura com faturamento que você vai ficar doido. Boa, Fabrício, boa, boa. Tem alguma coisa que a gente está na nossa programação aqui, Fabrício? Você já falou sobre pagamento à Tem o vista? último que é como contratar subempreiteiro corretamente. Não é esse que está faltando? É o último, é isso aí mesmo. Vamos fechar com esse, então depois a gente abre para perguntas, pode ser? Vamos fechar. Legal. Olha só, aqui a gente tem que definir o tipo de obra, tá? O tamanho de obra e tudo mais. Olha só, subempreiteiro. O que é o subempreiteiro? É aquele cara que é uma empresa especializada ou o cara que é especializado em um serviço. Por exemplo, vou contratar um eletricista ou uma empresa de elétrica para fazer toda a elétrica da obra. Isso é um subempreiteiro, tá? Vou contratar uma empresa ou um pintor para fazer toda a pintura da minha obra. Isso é um subempreiteiro. Como que você contrata esse cara? Contrato. Você tem que ter contrato com ele, tá? Beleza. Aí, o que tem que ter dentro desse contrato relacionado ao orçamento? Gente, isso é lindo, velho. Sabe o orçamento da sua obra? Lá dentro de pintura, lá dentro de elétrica, não tem o custo de mão de obra. Por quê? Né? Dentro lá das composições de custo tem, dentro dos insumos tem mão de obra. Por quê? Insumo é mão de obra, material e ou equipamento, né? Então isso são insumos. Então dentro do custo de mão de obra, você sabe qual é o seu custo de mão de obra. Logo, isso aqui também é nível avançado, velho. Se chegar na rede social lá e eu perguntar isso para a galera, velho, 80% da galera vai errar também, tá? Então, a gente está entregando aqui o ouro, né, Gustavo? E é o ouro refinado. Sim, o objetivo é esse. Pega o orçamento da sua obra, veja lá, qual é o custo da mão de obra de pintura? É aquele custo, é o máximo que você pode pagar para o empreiteiro que for executar a pintura da sua obra. Então, isso é usar o orçamento para contratar o empreiteiro, né? Que é o tema aqui dessa aula ao vivo, desse workshop que a gente está fazendo aqui, né? Enfim. Então, e o da elétrica, Fabrício? Vai no seu orçamento, pega todo o custo de mão de obra de elétrica, somou, deu 30 mil reais. Por quanto que você pode empreitar a elétrica da sua obra? Pelos 30 mil reais, tá? O máximo, ok? E aí,
Por que que o orçamento da sua obra tem que representar a realidade de custos quando você for construir? Por conta disso. Ah, Fabrício, no meu orçamento está previsto 30 mil de mão de obra de elétrica. Cotei com 1, 2, 3, 4, 5 empreiteiros, está dando tudo 50 mil. Seu orçamento está furado. Lá atrás, quando você fez o orçamento da sua obra, você entrou com o custo de mão de obra errado. Olha o impacto que vai dar na sua obra. Então, quem é engenheiro de custos, quem tem construtora, quem aqui é gerente de obras, não dá para consertar orçamento com obra andando, velho. Você tem que ser eficiente, inteligente e, né, acertar na época do orçamento. Por quê? Errou no orçamento, quando chega na obra, pum, você vai ter redução ali da sua margem de lucro, porque prejuízo, gente, prejuízo é lucro saindo da veia. Não tem de onde sair. O que custo não previsto, né, Gustavo? Sai Sim. do lucro. Sim. Se zerar o seu lucro, aí começa a ter prejuízo. Exatamente, Fabrício. E também essa parte de produtividade é legal, né, cara? Que eu sou empreiteiro aqui, mas você definiu no orçamento, puxou lá a composição, para definir metas também, né? Se é o máximo, ele já tem um custo. Você pega o índice ali, trabalhar com os índices, cara. Se for mão de obra própria, principalmente, que dá para definir mais metas, que o empreiteiro vai, né? De fato, ele, teoricamente, ele vai querer correr, né? O duro é depois vir consertando os erros ali, se o cara avançar muito e fazer com a qualidade ruim. Mas se você define também a parte da composição, pega o custo máximo, junta com a produtividade, define meta, você fala, cara, isso aqui você não pode demorar mais que isso, senão a gente começa a ter prejuízo também, dá para usar bastante aí. Ficou bem bacana a explicação, Fabrício. Lindo. Gente, eu não sei se vocês pegaram isso, tá? Mas isso é o ouro refinado para você contratar empreiteiro da sua obra sem ter prejuízo, sem saber se está pagando a mais ou a menos e tudo mais. Legal? Show de bola, completando aí com, claro, o negócio da produtividade do Gustavo. Cara, olha como é que esse negócio de dominar dinheiro de obra, ele é sensacional, velho. Você, tipo assim, você fica com a visão do todo e aí, cara, você conversa com todo mundo e ninguém vai te enrolar, velho. Ninguém vai te passar para trás. Você conversa com o fornecedor, confiança, segurança do que você está fazendo. Você conversa com o empreiteiro, confiança, segurança do que está fazendo. Você conversa com a sua equipe, confiança e segurança do que você está fazendo. Pessoal de compras, confiança e segurança do que você está fazendo. Se você é gerente de uma obra e tem uma diretoria, você conversa com o seu diretor, falando assim, sabe aquele negócio de diretor que vem botando pressão? Tem que ir mais rápido, tem que baixar o custo, tem que não sei o que lá. Você, ó, tá dentro do custo, tá dentro do prazo e tal. O que você tá me pedindo, velho, é mágica. Só que mágica é só lá no mundo de Oz. Você fala isso pro seu Boa. diretor. Boa. Exatamente, Lindo, cara. gente. Se tiver pergunta aí, vai ser um prazer responder. Vamos abrir o Adoro pessoal que responder quiser. perguntas, velho. Se é algo que não ficou claro, perguntem aí, eu estou à disposição de vocês. O Diogo mandou aqui, ó. Acabou de mandar. Bom dia, parabéns pela apresentação. Gostaria de saber como vocês sugerem planejar e fazer o controle dos custos indiretos, vistos que não são tão fáceis iguais aos. Acho que ele quis dizer os custos diretos, né? Acho que é o contrário, né? Tá, legal. Manda aí, Fabrício. Perguntaço. Olha só, o Diogão e todos vocês, vamos lá. Essa parte de custos indiretos, né? Na verdade, são os custos do canteiro de obras, tá? E eu prefiro chamar de administração local de obra, que é mais alinhado, por exemplo, com o entendimento do TCU ali para licitações, tá? Então, eu prefiro chamar de administração local de obra. Custo direto é custo de construção. Custos indiretos, ou administração local de obra, como eu prefiro chamar, são os custos do canteiro. Por que eles são mais difíceis, sim, Diogo e todos vocês, né, de determinar? Porque é o único momento do orçamento onde aparece prazo. Não existe prazo quando você está fazendo custo direto. Custo de alvenaria, custo de alvenaria, custo de escoramento, custo de forro de gesso. É que eu estou olhando aqui na minha sala, tá, gente? O que tem de etapa de obra para eu dar exemplo. Não aparece duração nisso. Agora, quando você chega na administração local de obra, aparece duração. Por exemplo, quanto tempo você, engenheiro, vai ficar na obra? A obra dura 1 ano? Você vai ficar 1 ano? Ah, legal. Aí, quanto você vai ter um assistente de engenharia? Por quanto tempo? Você vai alocar betoneira? Por quanto tempo?
Você vai ter andaime fachadeiro por quanto tempo? Você vai ter carro, gasolina, telefone, por quanto tempo? Então, olha que lindo isso. Por isso que é um pouco mais complicado. E quanto mais experiência de obra você vai tendo, mais fácil vai ser de determinar isso, tá? E aí que eu costumo dizer, o melhor orçamento de obras que eu vou fazer é o próximo. Por quê? Eu tenho mais experiência, né? Eu vou tendo mais bagagem. Uhum. Então, quando a gente está começando, aí fica assim, pô, quanto tempo eu vou ter de andaime fachadeiro na obra? Se você não tem tanta experiência de obra, fica realmente mais difícil, tá? E o legal desses custos indiretos, né, que o pessoal às vezes procura muitos métodos aí de velocidade em obra, gente, é justamente por conta disso, tá? Às vezes o custo do método é mais caro, mas você diminui exatamente o que o Fabrício falou. Se tiver o prazo menor, você tem menos despesas de transporte com mão de obra, menos administração central. Então, toda vez que você reduz o prazo da obra, às vezes as pessoas não, né, têm dificuldade um pouco de planejar e demora mais para entregar a obra, fala, mas atrasou 1, 2 meses só. Mas, cara, esse 1, 2 meses, você já encheu de custos indiretos que não estava ali previsto. Então, já teve um desvio gigantesco. Então, por isso que é muito importante controlar esses custos. E, cara, esse que você falou aqui de custos indiretos, é a primeira vez que aparece prazo, para mim foi perfeito, cara. Legal, né? Legal. Então, gente, ó, por que eu quero compartilhar a tela? Para responder o Diogo. Ele falou assim, como que eu faço para fazer mais fácil? Tira print dessa tela, velho. Se você está assistindo no seu notebook, ó, administração local de obra. Separa essa parte de projeto, sondagem e topografia. Coloca separado equipe de gestão de obra, tá? Coloca o custo de construir e manter o canteiro de obras, tá, gente? Quando fala canteiro de obras, tem gente que às vezes não entende. Barracão de obra, tá? Canteiro de obra, gente, não é a obra. A obra é a obra. O canteiro de obras é ali, a sala do engenheiro, o refeitório, enfim, que tem gente que chama de barracão de obra, mas obra grande, né? Igual fazia obra da Copa do Mundo. O canteiro de obras, velho, era para 3 mil pessoas, velho, era gigante. Equipamentos e ferramentas, tá? Opte por locar, né? Hoje quase ninguém compra isso. EPIs, ok? Eu trabalho EPI dentro da administração local de obra, eu não trabalho ele dentro da composição, igual o Sinap faz lá, porque vira uma confusão total, tá? Dica avançadaça essa, tá? Consumo em obra. O que é esse consumo em obra? Papel, impressora, caneta, etc. E aqui coloco um para despesas diversas, velho. Então, tipo assim, ó, plotagem, placa da obra, tá? Placa 3D da obra, material de escritório, medicamento de primeiros socorros e tudo mais. Beleza? Então, ó, quem tirou o print tirou, quem não tirou, não tira mais. E é isso. Espero Legal, que vocês tenham Fabrício. gostado. Eu tô aqui, ó. Eu também, Mano, curti eu ficava demais, com cara. vocês aqui até meio-dia, a gente falando de orçamento de obras. Exato. Bom, galera, ó, se não conseguiu perguntar aqui, a gente vai colocar lá também no fórum. Lembrando que a gente tem um fórum só para falar agora na comunidade de ciência sobre gestão de custos. Vamos para a última pergunta aqui também, para a gente não se alongar muito aí também, que a gente, né, combinou 9h15 ali. Estamos chegando a 9h30, sei que o pessoal tem que trabalhar aí, que é a segundona. Mas vamos para a última e depois a gente continua o bate-papo lá no espaço nosso de gestão de custos. Vamos lá, ó, Joel. Bom dia, Fabrício. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo conteúdo incrível. Quanto você faz no orçamento de uma obra? É natural orçarmos os insumos da mesma? Minha dúvida é, você considera o preço que você encontrou no mercado ou aumenta esse valor de mercado? Exemplo, um saco de cimento custa R$35. Você considera 35 ou aumenta esse valor no orçamento? Cara, perguntaça essa, né? Perguntaça essa. Vamos lá. Joel, né? Joelzão, é o Joel. seguinte, cara. O que você faz? Itens da faixa da curva BC. Eu gosto de cotar no mercado. Igual eu mostrei para vocês no início, que antes da obra começar, eu cotei no mercado todo o aço para eu atualizar o orçamento. Aí eu faço isso com os itens da faixa da curva BC. Por quê? Aí eu já tomei conta de 80% do custo da minha obra. Tá? Nunca entre com preço de promoção, tá? Nunca, porque promoção acaba, gente. Ah, porcelanato estava em promoção. Promoção acaba, ok? E aí, o que você faz? Eu entro com o preço de mercado do momento, mas, gente, você tem que o quê? Fazer uma projeção, por exemplo, de INCC quando você for executar aquela etapa. Então, pegando porcelanato, cara, ó,
porcelanato hoje está R$100 o metro quadrado. Só que eu estou fazendo o orçamento da obra, eu vou usar ele na obra daqui a um ano. Cara, daqui a um ano ele não vai estar R$100 o metro quadrado. Então, você tem que utilizar ali uma projeção de INCC, tá? Ou você fala assim, cara, ó, qual que é o histórico, às vezes, desse porcelanato? Ok? E aí, você vai ter uma previsibilidade. O que a pandemia fez com a gente foi que, assim, a gente tinha previsibilidade de tudo. Se você pegar antes da pandemia, o histórico de evolução dos custos de construção, ele era linear, acompanhando a inflação, com alguns soluços. Chegou a pandemia, velho. Aí a galera ficou doida, tá? Mas hoje você faz a previsibilidade desse jeito. Beleza, Joelzão? Considera, então, o custo do momento, né? Sem promoção. Ah, outra coisa, não é o custo do momento do mais barato, não. Ok? É o custo do momento da média. Exemplo, eu tenho um porcelanato a 90, a 100 e a 110. Então, você não entra com o preço de 90, entra com o preço médio de mercado. Beleza? Para você não ter susto lá na frente. E aí, para eu fechar de tudo, olha como é que eu fico empolgado com esse trem, velho. O Gustavo vai me matar. É muito melhor, gente, você ter um orçamento. Quando você estiver executando a obra, a sua obra ficar ali 4%, 5% mais barato, para você é melhor, para a sua saúde como empreendedor é melhor, para o seu cliente, se ele estiver bancando o custo da obra, é melhor, que é uma surpresa positiva, do que a sua obra ficar 4%, 5%, 6% mais cara. Então, seja mais conservador no orçamento para durante a obra você não ter surpresa. Conservador não é cagão não, hein? Boa, boa. Marca a gente lá no Instagram, @Fabrício Rossi, Fabrício. Engie Fabrício Rossi. Engie Fabrício Rossi. Pessoal que seguir lá no Instagram, YouTube também é Fabrício Rossi. Valeu, até a próxima. Grazi, quer encerrar? Quer falar alguma coisa? Fabrício também quer falar as últimas coisas? Fica à vontade. Eu quero agradecer, Gustavo. Quero agradecer toda a galera da Cienge aí. Obrigado de verdade. Estou aqui assim com a adrenalina a mil, estou com a dopamina lá no céu. Muito feliz, muito contente poder contribuir com a engenharia, com a arquitetura, com as obras. E vamos para cima sempre. E um lema que eu tenho, que é meu lema de vida, que é sempre família, saúde e prosperidade. Muito obrigado a todos vocês. Espero que tenham gostado. Quem não me segue no Instagram, me segue lá. E é isso aí. Obrigadão, Gustavo. Tamo junto, você sabe. Espero que tenha aí aberto o evento à altura. Foi sim, Fabrício. Muito, cara. Obrigado mesmo. Obrigado pela participação, obrigado pelo tempo. Valeu, pessoal. Até os próximos encontros, hein? Boa semana, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Show, gente. Vamos para cima.